Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e vamos de análise dessa caixinha bonitinha aqui, gente, do jogo chamado Lata, que é um jogo que chegou esse ano aqui no Brasil, é trago pela Cross the Board e ele vem de uma editora portuguesa que está publicando aqui uma série de jogos com uma temática, né, que tem a ver com Portugal e tal, que é a Pitágoras. Esse aqui é o segundo jogo que eles trouxeram para cá para o Brasil. O primeiro foi o Café, que eu vou falar dele em outro vídeo. E agora eu vou falar aqui para vocês do Lata. Então vamos lá, gente. Como é que é um jogo de análise? Como é que é um vídeo de análise aqui do canal? Primeiro eu vou explicar mais ou menos como é que o jogo funciona. Não é um vídeo de regras avançadas, gameplay, nada disso. Mas é um vídeo que explica um pouco como o jogo funciona para você ver se é um jogo que te interessa, se é um estilo que te atrai ou não. E depois eu vou avaliar o jogo com alguns critérios que eu geralmente uso para esse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. O Lata, basicamente, ele é um jogo de otimização, porque ele é um jogo onde você está construindo uma fábrica para gerar enlatados de sardinha diferentes para você depois vender para mercados e depois você buscar critérios de pontuação baseado nas vendas que você fez. Basicamente o jogo ele corre nesse sentido, né, das coisas que você tem que fazer, mas como é que funciona exatamente aí a ideia do jogo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem 4 desses tabuleiros individuais, porque o jogo é para 4 jogadores. E um tabuleiro individual desse aqui, ele tem o quê? Ele tem 5 espaços, ó, que estão marcados, acho que dá para vocês verem, que são os espaços de produção. São os espaços onde você pode botar as cartas de produção do jogo. Né? Esses espaços, eles são sequenciais, então tem uma seta aqui que indica a sequência, né, da ordem de produção, que é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, e aí você vai posicionando as cartas de produção nesses espaços, exatamente para você poder produzir as latas de sardinha que a gente vai ter durante o jogo. As cartas de produção, elas são desse estilo aqui, gente, ó, tá vendo? Você tem essas cartas assim. Não tem tantas opções, tá? Tem 2 opções de peixe, tá vendo? Uma sardinha e esse outro aqui que eu esqueci o nome. E tem algumas opções adicionais que a gente tem, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas opções adicionais que a gente vai ter. Tipo assim, um tomate. E também tem uma carta de azeite aqui. E tem algumas outras cartas que fazem algumas outras coisas, mas que eu não vou falar tanto delas, tá? Mas basicamente no jogo é o seguinte. A produção, ela é feita de acordo com 3 maneiras básicas que a gente tem de produzir. A sardinha, sozinha, ela produz um cubo cinza, né? Ela produz o enlatado dela mesma, tá? Digamos assim. Só que se ela tiver combinada com algum tomate, ela produz uma versão vermelha aqui do cubinho, que é a versão com tomate daquele enlatado. E esse outro peixe que eu mostrei para você, tem que estar combinado com azeite, e aí ele produz o cubo amarelo aqui, mas aqui na verdade é os tipos ali de enlatado de sardinha que a gente tem. Então basicamente a gente pode produzir 3 diferentes, tá? E essa produção, conforme eu falei, você posiciona as cartas aqui e você sempre produz na ordem que as cartas estão colocadas. Então, por exemplo, se você tiver uma sardinha solta, você sempre pode fazer o cubinho cinza. Mas se você quiser fazer o vermelho, o seu peixe, o seu sardinha tem que estar posicionado de uma maneira que para baixo ou depois dele tenha um tomate. Só assim você vai poder produzir o cubo vermelho. Se o tomate estiver primeiro, também vale. Então se você tiver um tomate e depois você tiver um peixe, naquele tomate você também pode produzir o cubo vermelho. Mas depois que passou por aquele peixe, você não consegue considerar ele para trás, entendeu? Então a sua produção ela tem que estar pensando na sequência de cubos que você quer produzir para que você consiga fazer o que você precisa, porque às vezes você quer produzir, mas a carta está depois da onde você precisa, você não consegue fazer, tá, gente? Então essa é a ideia aqui da produção do jogo. Para você produzir o jogo, durante o setup de cada rodada, a gente monta lotes de cartas, né, que depende do número de jogadores. Tem alguns lotes com mais cartas, alguns lotes com menos cartas. E essa é a parte que deixa o jogo um pouquinho interativo, né? O tchananã um pouquinho desse jogo, é que no começo de cada rodada, todo mundo tem 9 pontos de ação, que estão marcados aqui embaixo. E no começo da rodada, você vai pegar aqui a divisória, né? Da sua cidade, aqui Portimão, por exemplo, que não é a minha favorita é Setúbal, só para vocês saberem. Você vai tapar essa parte aqui, e aí você vai decidir quantos pontos de ação você vai apostar, você vai abdicar
para tentar ser o primeiro jogador, ou se você estiver jogando com mais jogadores, para tentar ficar mais na frente na ordem ali do jogo, né? A questão é que isso é um pouquinho traiçoeiro, porque você pode apostar e alguém apostou mais, você perdeu aqueles pontos de ação e mesmo assim não conseguiu a primeira posição. Por que é interessante você ser o jogador inicial? Porque você tem mais opções de lotes para escolher, né? À medida que os lotes vão sendo escolhidos, eles não são repostos. E depois também as outras partes do jogo que eu já vou explicar, você também pode jogar primeiro, então você tem mais oportunidades, tá? Mas então o jogo ele começa com esse leilão, com essa aposta, né, para decidir a ordem do turno, que já é uma parte super importante do jogo. Aí os jogadores compram ali, né, os lotes de cartas de produção, que são essa que eu mostrei para vocês. E aí depois disso vai a parte de produção em si, onde por carta a carta o jogador ele pode ir gastando pontos de ação para produzir cubos naquelas cartas, conforme eu mostrei ali, né, os 3 tipos diferentes que a gente pode fazer. E aí vem a parte onde essas cartas vão ser vendidas para os mercados. Então a gente tem aqui, ó, vou abrir aqui para mostrar para vocês, gente. A gente tem algumas cartas aqui que vão ficando disponíveis ao longo do jogo, que elas têm esse aspecto assim, tá vendo? Ó? Ele mostra o país para onde você vai vender aqueles cubos, e aí ele tem uma quantidade de cubos aqui para você vender, um marcador de pontos de ação e um marcador de moeda, que é essa mãozinha pegando uma moedinha. Basicamente, como é que funciona? Para eu vender para esse mercado, eu preciso abdicar desse número de pontos de ação. E aí eu posso vender quantos cubos eu quiser ou puder aqui e recebo o dinheiro baseado no número de cubos que eu vendi. Então o jogo ele vai ter várias cartas dispostas ali de mercados. Você pode ir gastando pontos de ação para vender para aqueles mercados. E a partir do momento que alguém completa uma carta, não precisa ter colocado todos os cubos, mas se você colocou o último cubo, essa carta passa a ser sua. Você fica com ela desse mercado e isso vai te beneficiar em critérios de pontuação no final do jogo. Esse é o segundo ponto de interação do jogo, que é uma interação pode ser um pouco mais negativa, porque a pessoa pode vender no mercado que você queria, ou pior, você arma o cenário para outra pessoa ir lá, colocar o último cubo e pegar a carta para ela, o que vai dar pontuação para ela. Então é mais um aspecto desse jogo, que deixa esse jogo um pouco pegado, assim, né? Ele tem bastante competição, né? Tanto do bid para você poder comprar os lotes iniciais de produção, quanto agora para você poder vender para os mercados, e na última etapa também, que é a etapa onde você pode comprar cartas de pontuação. Então nesse jogo todo mundo começa com uma carta de pontuação básica, que é uma carta que é do tipo assim, é 1 ponto por cada bandeira de mercado que você vendeu, e 1 ponto para cada par de país igual. Todo mundo tem esse, é mais para incentivar você a vender para os mercados que você vai pontuando. Mas aí o jogo ele vai deixando disposto muitas e muitas opções assim de cartas diferentes. E são bastante mesmo, viu, gente? Quando você olha no manual tem várias opções de cartas diferentes aqui, que são cartas de pontuação. Por exemplo, ó, 2 pontos para cada peixe desse que você tenha na sua produção. Você entende? E aí, essas cartas também são compradas. Então, no final de uma rodada, os jogadores têm a opção de comprar essas cartas de pontuação. E aí, eles geram ali uma fileira de cartas que vão pontuar. E aí, você vai jogando o jogo até acabar nas cartas de produção, que são 6 rodadas, e aí corre para a pontuação final. E o jogo ele é direto nesse ponto, assim. São essas 6 rodadas com esses turnos que eu acabei de falar, e aí o jogo termina. Então vamos lá, gente. Aqui eu acho que deu para explicar praticamente o jogo todo. Obviamente não tem uns pormenores, assim, os detalhes, mas deu para entender o fluxo da rodada, tá bom? Então vamos lá agora para os critérios que eu avalio. Eu geralmente falo positivo, negativo para os critérios e explico um pouquinho o porquê, tá? Arte do jogo. A arte do jogo, pra mim, positivíssima, gente. Eu apaixonei na arte desse jogo. O jogo é muito, muito bonito. A carta, ela tem meio que uma parte meio reflexiva aqui, sabe? Onde tem a lata da sardinha, parece um alumínio, um metal, assim, sabe? Ficou bastante bonito. Tem as apresentações, assim, das pessoas pescando no barco e tal, empilhando os pratos. Eu achei bem legal. A parte aqui que, né, do próprio tabuleiro do jogador, que tem uns desenhos bonitos, assim, não é nada incrível nesse sentido, mas os desenhos eu achei bonitos, assim, eles incorporam bem a temática em torno do jogo. Então eu acho que a arte é um ponto que ficou bastante positiva para mim. Os componentes eu também considerei bem positivos, gente. Eu adorei as cartas, eu acho que as cartas são cartas de uma textura bem boa, sabe? Meio plastificada, assim, sabe? Fica uma sensação boa das cartas na mão. Não que você fique muito tempo com as cartas na mão, mas é uma carta que você vê que é uma carta de boa qualidade. Os desenhos assim também são bem bonitos, combinam muito com a arte do jogo.
Tem bastante iconografia o jogo, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, mas o jogo é todo baseado em iconografia, ele não tem texto nas cartas em si, nem nos tabuleiros. E, além das cartas e do tabuleiro, né, tem as moedinhas que eu também achei, apesar de ser moedinha padrão, né, de papelão, achei um pouquinho mais robusta que o normal, que você costuma ver em outros jogos, um pouquinho melhor centralizado, porque tem muito jogo que você vai destacando as moedas, elas ficam meio fora do centro, assim, meio perdidas, né? Não é o caso desse jogo. Esse jogo aqui, as cartinhas ficam bem dispostas, sabe? Então, no geral, são poucos componentes do jogo, mas eu gostei. Eu achei que a produção, ela realmente foi bem feita, investiram em fazer uma produção legal, e aí o jogo foi com os componentes bem bacanas, tá bom? A montagem, para mim, também é positiva. É um jogo pequeno, né? Você vê que é uma caixa pequena, não é uma caixa muito grande, e não é uma caixa que gera, e não é um jogo que gera uma montagem muito complexa, na verdade. Você dá os tabuleiros individuais, prepara ali o mercado, né, de produção, de regiões de venda e de cartas de pontuação, coloca as moedas, os cubos todos arranjados na mesa e pronto. O jogo está pronto para começar. Eu acho que dá para você montar esse jogo, gente, em uns 3, 4 minutos, ou até menos, sabe? Então é uma montagem bem rápida e isso me agrada bastante. É um jogo que você pega, põe na mesa e rapidinho você já está jogando, tá bom? Agora vamos na questão das regras. Na questão das regras, gente, eu já vou colocar um pouco o neutro aqui, tá? Por que eu vou colocar o neutro? O jogo ele não é muito completo de regras, ele segue nesse sentido que eu falei, as rodadas são 6 rodadas, elas têm essa sequência aí, né, de ações que você vai fazendo, produção, no leilão, produção, vendas e tal. Mas um primeiro ponto que me chamou um pouquinho de atenção e me incomodou um pouquinho no jogo. O jogo tem muita iconografia. E geralmente isso não é um problema pra mim, eu gosto quando o jogo tem bastante iconografia porque eu acho que é mais rápido pra você ver as coisas. Só que às vezes a iconografia começa a ser muita e começa a não ser tão evidente no começo. E aí você fica muito tempo com o manual na mão quando você está jogando. Talvez depois de um tempo, acostume, né? Se você jogar muitas e muitas vezes. Eu devo ter jogado esse jogo até agora umas 3 vezes, vai. Eu sei que não é um número incrível, sabe? Então eu estou avaliando em cima disso, que eu joguei essa quantidade de vezes, mas eu me senti muito impelido a ficar pegando o manual e olhando a iconografia para entender um pouquinho o que algumas cartas querem dizer, sabe? Acho que isso aí afetou um pouquinho a parte das regras para mim. Também afetou, assim, eu precisei reler algumas regras várias vezes para entender um pouco os pormenores das regras, assim. Principalmente a parte de produção e a parte de venda, sabe? Para entender, assim, detalhezinhos. Quando a pessoa vai vender, ela pode vender para mais de uma carta no turno dela ou fica intercalando? Quem que começa a fazer o turno? Na parte de produzir, como é que funciona direito esse esquema de ser na sequência, sabe? Depois que você joga e que você, né, alguém te explica, fica óbvio e fica, né, e faz sentido e acaba fluindo bem. Mas quando você pega para ler o manual, pelo menos a minha sensação é que talvez faltou um pouquinho de clareza, não sei dizer, gente. Não está mal escrito o manual, não, ele está bem escrito. E ele tem bastante exemplos de tudo, mas eu quando estava lendo, acho que faltou ser um pouquinho mais claro, porque eu realmente fiquei retornando nas regras até ficar bem associado. E é um jogo pequeno, então não é um jogo que eu estou acostumado a ter que ficar voltando. Geralmente jogos pequenos assim, eu leio a primeira vez, já fica bem claro e já dá para sentar e jogar. Esse aqui eu precisei ficar lendo algumas vezes a mais, então acho que alguma coisa faltou ali nas regras para mim ficar uma avaliação neutra. A jogabilidade, eu vou colocar neutro, apesar de ter gostado bem de jogar esse jogo, porque eu acho que ele é um jogo, tem um aspecto dele que é o seguinte, ele é um jogo bem apertado, ele é um jogo bem pegado, sabe? Porque você não tem muitos recursos, você faz um pouquinho de dinheiro, quando você vai vendendo cubos para os mercados, você ganha muito pouco dinheiro, você ganha uma moedinha por cubo, sabe? Alguns mercados dão 2 moedas, mas aí termina a rodada, você olha, você tem pouco dinheiro. E esse dinheiro ele vai fazendo falta, porque às vezes você quer investir para melhorar um pouquinho a fábrica. Tem algumas regiões de posição da fábrica que se você for colocar sua produção ali, você tem que pagar, sabe? E aí você vai comprar cartas de bônus, você tem que pagar também. E aí você fica nesse balanço assim,
nossa, será que eu vou comprar a carta de bônus? Porque assim, se você deixar de comprar uma carta de bônus de uma rodada, você pode ficar um passo atrás do seu adversário. Porque se ele comprar todas as rodadas, ele já tem uma carta a mais para pontuar do que você. Mas ao mesmo tempo, se você gastar o seu dinheiro todo comprando carta de bônus, você pode não ter dinheiro para poder montar a sua fábrica de um jeito melhor, mais otimizado. E aí cai a parte que fez com que a avaliação ficasse um pouco neutra para mim, esse jogo ele pode ser muito punitivo, muito punitivo. Se você nas primeiras rodadas não conseguir montar uma fabriquinha ali que fique mais ou menos interessante, você pode passar uma ou duas rodadas sem conseguir completar cartas de venda muito boas, ou nenhuma. Você pode não completar nenhuma porque faltou um cubo de uma cor específica, sabe? E aí tem um critério meio sorte de todas as cartas que estão dispostas naquele mercado precisar de um cubo, por exemplo, vermelho. Às vezes todas as cartas que estão ali para vender precisam de um cubo vermelho e pode ser que não tinha um tomate disponível para você montar, ou só tinha um e seu adversário apostou, pegou e você ficou sem. E aí o jogo é punitivo, faz parte do jogo, né? Eu imagino, por isso que ele tem um leilão no começo, mas é um pouco frustrante se você está nesse papel. Se você está ali, você está vendo que o mercado precisa de cubo vermelho ou cubo amarelo, que são os cubos mais difíceis de você fazer, e você não consegue. E aí o jogo te pune, você fica travado, e aí é difícil recuperar depois. Esse aspecto faz com que, assim, não necessariamente é o estilo de jogo que eu mais jogo, sabe? Jogos punitivos, ou jogos muito pegados, ou com muita interação negativa entre os jogadores, não são jogos que a gente joga muito, porque eu jogo muito jogo de dois com a minha esposa, a gente não tem esse perfil necessariamente de ficar se engalfinhando ali na partida. E esse jogo ele tem um pouquinho essa questão ali de você, vou apostar um pouquinho mais de ponto de ação para pegar esse grupo de cartas, porque eu sei que a outra pessoa está precisando, e aí se ele não conseguir produzir o que ele precisa, ele não vai conseguir vender direito, sabe? Então ele tem um aspecto assim de interação negativa, de ser um pouco punitivo, e isso é o que fez com que a jogabilidade para mim fosse neutra nesse sentido, tá? A rejogabilidade, essa eu já achei positiva. Apesar dos aspectos que eu falei na jogabilidade, né, dessa questão um pouco mais travada, às vezes um pouco mais punitiva, um pouco mais de interação e tal, considerando o jogo em si, ele tem uma variabilidade interessante. Por quê? Porque as cartas de pontuação são muitas e elas vão variando cada partida que você joga. Você embaralha o deck, né, e você coloca cartas diferentes. E as cartas de pontuação, elas que direcionam a sua estratégia, de certo modo, né? Ou você meio que vai criando a estratégia baseando nas cartas de pontuação que você quer, mas se as cartas forem diferentes, você vai ter ali possibilidades diferentes de construir a estratégia do jogo. Então isso vai fazer com que o jogo ele tenha uma variabilidade que seja muito interessante. Eu acho que a rejogabilidade desse jogo, ela é boa, porque a gente mesmo jogou algumas vezes seguidas, exatamente por ter esse aspecto, e se você tiver apegado ao jogo e você for jogar, cada vez que você for jogar ele vai estar um pouquinho diferente, porque você vai buscar cartas de pontuação diferentes. Na questão da duração do jogo, eu coloquei neutra por uma coisa positiva, que o jogo é rápido, são 6 rodadas e acabou. Então é um jogo que dá pra você jogar de verdade, depois que você está acostumado com as regras, tá? Dá pra você jogar em meia hora, 40 minutos. Acostumou com a regra, tá entendendo bem o jogo, ele vai super rápido. Mas, pra mim, fica aquela sensação, quando eu joguei, de que 6 rodadas parece que foi um pouco. Esse jogo, ele traz muito esse sentimento de ser escasso, de ser cobertor curto, sabe? Se você ficar gastando dinheiro muito com pontuação, você não tem dinheiro para posicionar suas cartas, e aí acaba o jogo. Se você não conseguiu produzir de alguma cor e você não conseguiu vender para alguns mercados e seu adversário foi vendendo mais que você, o jogo acaba muito rápido e você tem pouco tempo e pouca possibilidade ali de reação, sabe? Apesar do jogo ser rápido, ser uma coisa em geral positiva, quando o jogo é rápido demais, fica uma sensação de que você queria ter feito um pouco mais, ou de que você queria ter a possibilidade ali, né, de fazer uma estratégia um pouquinho mais de longo prazo, às vezes até para recuperar de uma dificuldade no começo do jogo, de um azar que você teve no começo do jogo, sabe? Então, por isso que eu coloquei a duração neutra, tá bom? E o aspecto geral, considerando tudo o que eu falei, a nota do jogo para mim, no momento, é um 7, tá, gente? Eu acho que se eu jogar esse jogo com mais pessoas, aí 4 pessoas, mais vezes, tem um grande potencial dessa nota subir. Porque quando tem o jogo que tem muita interação, geralmente ele não é tão bom de 2, ele brilha mais com mais gente, né? Então talvez o Lata, se eu jogar ele com mais pessoas, ele brilhe mais, e poderia subir essa nota aí para um 8, sabe?
Mas no momento, jogando de 2, considerando tudo que eu falei da questão da interação negativa e tal entre os jogadores, a nota que eu vou dar pra ele é um 7, tá bom? Então é isso, gente. Conta pra mim se vocês gostam do Latas, se vocês já jogaram, qual é a nota que vocês dão pra esse jogo, essa belezinha aqui de uma caixa maravilhosa, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.